Olá e vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, nós vamos investigar a fundo um dos eventos mais famosos e dramáticos do mundo antigo, o episódio do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. Sabe, muita gente trata essa história como se fosse só uma fábula moral básica sobre obediência, mas a verdade é uma crise geopolítica e legal de altíssimo risco no Antigo Oriente Próximo. Nós estamos falando literalmente de uma quebra formal de um tratado que tinha acabado de ser assinado. Para a gente realmente entender o peso da situação, imagine a cena lá na base do Monte Sinai. Temos uma nação novinha em folha, recém-liberta da escravidão, e de repente o que acontece? Um silêncio aterrorizante. O líder deles, Moisés, sobe a montanha e simplesmente desaparece no meio da fumaça. Parem para pensar, o que acontece com a cabeça de um grupo inteiro quando o seu único pilar de estabilidade some sem deixar absolutamente nenhum rastro? É, sem dúvida, o cenário perfeito para um pânico generalizado. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte, o pânico da ausência. Olha só para essa linha do tempo. É algo fascinante. Moisés ficou ausente por 40 dias e 40 noites. Hoje em dia, um mês e pouco pode nem parecer tanta coisa assim. Mas pensem no contexto da Idade do Bronze. Para uma cultura que estava super acostumada com a visibilidade constante de deuses e faraós lá no Egito, esse silêncio prolongado significava uma coisa só: morte. Ter um Deus invisível, aliado a um líder desaparecido, equivalia a uma completa e total falta de proteção geopolítica e espiritual. Então não era só uma rebeldia sem sentido, sabe? Era puro terror de sobrevivência. E é exatamente no auge desse terror que os líderes se reúnem e fazem uma exigência desesperada para Arão. Eles dizem: "Vem, faze-nos deuses que vão adiante de nós." Chegam até a falar de Moisés com um certo desdém. Mas isso ilustra brilhantemente a mentalidade daquela época. Esse pedido não foi um abandono total da divindade deles do nada. Na verdade, foi uma tentativa desesperada, em pânico total, de tentar domesticar o divino. Eles queriam forçar Deus a assumir uma forma familiar e visível que desse a eles aquela sensação de segurança imediata e palpável, sabe? O que nos traz a segunda parte, o simbolismo do bezerro. Bom, Arão pediu os brincos de ouro da galera, que aliás eram parte dos despojos que eles trouxeram do Egito, e fundiu tudo na forma de um bezerro. E essa escolha de design passou longe, mas muito longe de ser um acidente. Arão usou um vocabulário visual que estava profundamente enraizado na cabeça daquelas pessoas. Pensa bem, no Egito, de onde eles tinham acabado de sair, existia o culto ao deus touro Apis, que era a imagem da força bruta e do poder. Já em Canaã, que era para onde eles estavam indo, o touro era o símbolo de deuses como Baal e El, representando fertilidade. Então, ao criar essa imagem, Arão entregou exatamente o que o condicionamento cultural deles implorava, um ícone pagão super familiar. E tem uma nuance técnica aqui que é incrível. Os estudiosos sugerem que o bezerro não era necessariamente a imagem do próprio Deus, mas sim um pedestal, tipo uma montaria sobre a qual a divindade invisível se sentaria. Só que, detalhe, mesmo sendo só um pedestal, isso ainda era uma violação clara e direta do segundo mandamento, que proibia qualquer tipo de imagem. E o pior é que, em tempo recorde, a nação não só esculpiu o ouro, mas mergulhou de cabeça de volta nas orgias e nas práticas religiosas pagãs. Ironicamente, acabaram se tornando tão teimosos quanto os próprios bois que estavam idolatrando. Agora, vamos para o clímax da narrativa, na parte 3, a anulação do contrato. Imaginem o peso desse momento. Moisés desce a montanha carregando as 2 tábuas do testemunho. Eram pedras impressionantes, escritas dos 2 lados com obra do próprio Deus, simbolizando o envolvimento dele na história humana. Quando Moisés e Josué chegam perto do acampamento e dão de cara com aquela adoração descontrolada, com a anarquia rolando solta, Moisés joga as tábuas de pedra no chão e quebra tudo em pedaços na frente de todo mundo. Durante séculos, muita gente leu isso e pensou: nossa, Moisés perdeu a cabeça, que ataque de raiva. Mas a jurisprudência do Antigo Oriente Próximo nos conta outra história. Destruir fisicamente um documento de tratado na frente de todo mundo era o ato legal, formal, de anulação de um pacto. Moisés não estava só irritado, ele estava emitindo um veredito jurídico frio e extremamente calculado. Por causa daquela quebra colossal de lealdade, aquele tratado estava legalmente morto. E as consequências disso chegam rápido na nossa parte 4, o julgamento de campo. Moisés lida com o bezerro de ouro de um jeito implacável. Primeiro, ele queima o ídolo no fogo. Depois, ele moe aquilo até virar um pó fino, mistura na água e simplesmente obriga o povo a beber. Isso não foi só um castigo bizarro. Na antiguidade, isso era conhecido como um ritual de ordalha.
Ao fazer as pessoas ingerirem aquele falso Deus e transformarem o ouro, literalmente, em dejeto humano, Moisés escancarou a total e absoluta impotência daquele símbolo. Foi um julgamento divino direto e prático. Mas o custo humano disso tudo foi brutal. 3.000 homens foram executados naquele único dia. Quando Moisés fez a pergunta decisiva, quem é pelo Senhor? A tribo de Levi assumiu o papel de uma verdadeira força de choque. Eles escolheram a lealdade à aliança acima dos próprios laços familiares e amizades. Foi um zelo terrível, mas que acabou garantindo o futuro status deles como sacerdotes da nação. Chegamos então ao ato final. Parte 5. Intercessão diplomática. Com o tratado quebrado, o próprio Deus diz que destruiria aquele povo e começaria tudo de novo com Moisés, fazendo dele uma grande nação. Mas, para evitar essa aniquilação completa, Moisés troca o papel de juiz pelo de advogado e elabora uma defesa diplomática simplesmente brilhante. E reparem, ele não tenta passar pano para o comportamento imperdoável do povo. Em vez disso, ele apela estritamente à honra e aos compromissos do suzerano. Primeiro, ele fala sobre a reputação internacional. Se Deus destruísse todo mundo no deserto, os egípcios iam zombar, dizendo que eles foram libertos só para serem mortos. Depois, ele invoca as promessas patriarcais inquebráveis, feitas lá atrás a Abraão, Isaque e Jacó, lembrando que a reputação internacional de Deus estava diretamente ligada ao destino daquelas pessoas. E, para fechar essa defesa com chave de ouro, Moisés faz uma das ofertas mais impressionantes de toda a literatura antiga. Ele se identifica tanto com aquela nação que pede para que a sua própria vida seja tomada como expiação. É uma oferta de cair o queixo. Risca-me do livro que escreviste. Só que essa oferta nobre é recusada. E o motivo é estritamente legal. A antiga lei divina determinava que a responsabilidade era intransferível. Cada indivíduo presta contas pelo seu próprio erro. O perdão até viria depois, mas não à custa da vida do diplomata que estava intermediando a crise. Certo, vamos amarrar tudo isso. O episódio do bezerro de ouro foi um colapso completo do sistema. A quebra física das tábuas foi a certidão de óbito do pacto, e a intercessão de Moisés providenciou apenas um frágil sopro de vida para que não fossem aniquilados ali mesmo. O que nos deixa com uma reflexão muito inquietante. Quando as regras mais fundamentais do jogo são violadas e a confiança é totalmente despedaçada em praça pública, qual é o preço extenuante que se paga para conseguir reconstruir um compromisso real a partir das cinzas? Fica a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!